Você gosta de ouvir uma voz rouca? Acha que é charmosa? Que é gostoso de ouvir? Mas você sabia que a rouquidão é o primeiro sintoma que deve ser levado em consideração para informar que a sua voz não anda saudável? Toda rouquidão precisa ser pesquisada. Há várias razões para que a voz esteja rouca numa determinada situação, mas nós precisamos entender por que a rouquidão acontece naquele determinado momento. Quando nós temos uma alteração de voz, que é uma rouquidão intensa, geralmente está associada com uma alteração nas pregas vocais. E essa é uma condição que precisa ser pesquisada. A laringe faz parte do nosso sistema respiratório e ela é responsável pela produção da voz. Quando nós temos uma alteração nas pregas vocais, ou seja, pode ser os famosos calos nas pregas vocais, que são os nódulos, é uma condição que é facilmente resolvida, mas precisa ter um diagnóstico correto. Então veja, é muito comum se desenvolver um nódulo dentro da sala de aula. Professor que fala muito e precisa falar muito alto e precisa muitas vezes reconhecer que a voz está alterada para que essa alteração seja identificada o mais rápido possível, para que o tratamento também seja o mais rápido possível. Os nódulos, embora recebam o nome de nódulos, não oferecem perigo à saúde, ou seja, não é uma alteração maligna. Não, é a única alteração que acontece nas pregas vocais devido à má utilização da voz. Ninguém utiliza mal a voz porque quer, mas por não reconhecer a forma correta de utilizá-la ou por, em algumas situações, acabar falando de uma forma mais intensa do que o ideal. Portanto, se você quer cuidar da sua voz, passe sempre a prestar atenção. Tem rouquidão ou não tem rouquidão? E, ao menor sinal de rouquidão, procurar observar qual é a origem disso. Está associada à quantidade de fala? Falo demais, canso, fico com a voz rouca. Falo muito alto, fico com a voz rouca. Vou numa determinada situação, num ambiente mais ruidoso, falo um pouquinho a mais, fico com a voz rouca. São sintomas que nos mostram que nós precisamos dar a atenção para a laringe. Portanto, a orientação é: toda rouquidão que persista por mais de 2 semanas, no máximo 3 semanas, precisa de uma avaliação otorrinolaringológica. O que significa isso? Que você precisa fazer um exame das suas pregas vocais. Nós chamamos esse exame de videolaringoscopia. É um exame que o médico otorrino faz e ele olha lá dentro e consegue dizer: olha, não tem nenhuma alteração orgânica aqui, ou seja, não tem nenhuma lesão nas pregas vocais. Ou ainda, tem aqui uma lesão e nós precisamos cuidar. Um outro aspecto que também leva à rouquidão, incrivelmente, são os problemas de estômago. Estômago tem a ver com voz? Pois não é? Não há de ver que tem. Então, de que forma? Então, imagina lá essa estrutura que está aqui. Quando nós estamos comendo, a epiglote, que é essa cartilagem aqui, se fecha para proteger a laringe. Ela se fecha e todo o alimento vai para o esôfago, estômago, enfim, cumpre lá a função digestiva. Mas às vezes o estômago produz mais ácido do que deve, e essa substância produzida excessivamente acaba voltando pelo esôfago, e você já deve ter ouvido falar em refluxo. E esse refluxo faz com que a parte de trás, a parede aqui de trás da laringe, seja também banhada por esse ácido. E o que acontece? A voz tende a ficar rouca. Em que situação? Pela manhã, a pessoa já acorda com a voz muito rouca, com sintomas de tosse, de bola na garganta. São sintomas que são de estômago, mas que a voz ajuda a avisar que a saúde não está muito boa. Portanto, alguns bons hábitos vão favorecer também o cuidado com a voz
e com o dono da voz. Então, por exemplo, imagina lá, você acabou de jantar, comeu muito e vai dormir. Tá lá deitado e tal. Imagine que exista aí essa condição que não é a ideal, mas dessa formação maior de ácido, e você fez um quadro de refluxo, ou seja, está produzindo mais essa volta de ácido do que o normal. O que vai acontecer? Durante a noite, essa acidez vai sendo depositada na parte de trás da laringe e com isso a sua voz vai amanhecer rouca e a sensação de desconforto vai lhe acompanhar. Muito bem, se você passa o dia inteiro quietinho ou quietinha, tudo bem. Pode ser que você nem reconheça que esteja com problema. Se você vai dar uma aula, já começa a sentir que a voz entra na sala de aula em condições desfavoráveis. O que dizer no final de um determinado período? Agora, é muito simples. Quem que avisa que a voz não está boa? O corpo mesmo, ou seja, a sensação na garganta de desconforto e a nossa audição. Eu tenho que prestar atenção. Ih, essa voz está muito para dentro. Olha, eu vou aqui imitar a pessoa que tem refluxo, acaba falando com a voz sempre aqui para dentro e a voz fica mais agravada e a pessoa não percebe que essa voz é dela, mas é uma voz piorada. Dá para falar melhor? Dá, mas nós precisamos ver se existe alguma coisa errada ou não. Gostou de ver a laringe? A laringe, antes que eu deixe ela ali em cima, eu vou te contar. A laringe, ela é muito preciosa. Já pensou a gente ter aqui um lugar que acolha as nossas pregas vocais e faça com que todo o nosso pensamento possa ser expresso por meio da palavra? Maravilhoso, né? Isso é bem paixão de fonoaudiólogo. Mas o que eu quero te contar é que a laringe, ela é composta por cartilagens. Nós temos apenas um osso, ou seja, o osso hioide, que é o gogó dos homens, que é um pouquinho mais proeminente, mas nós mulheres também temos. Aqui as outras cartilagens, tireoide, cricoide, aqui também aritenoide, ou seja, tem toda uma estrutura e lá dentro é que estão as pregas vocais. E aqui as minhas pregas vocais, no caso, elas estão ali em coro e elas se movimentam de modo que quando nós estamos respirando, elas estão afastadas. Quando nós estamos falando, elas vibram pelo equilíbrio de forças do ar, que ao expirar, então, ajuda nessa função vibratória. As pregas vocais se aproximam e o ar passa, fazendo com que haja essa produção de som. Quando nós estamos comendo, essa outra cartilagem aqui se fecha e nós podemos então engolir no lugar certo. Às vezes tem uma expressão que a gente fala, né, quando a gente se afoga, nossa, engoli pelo buraco errado. Literalmente significa que o alimento foi para cá. Por isso que existe muita história que diz, o que faz bem e o que faz mal para a voz. O que faz bem para a sua saúde também vai fazer bem para a sua voz. Então, uma alimentação saudável é algo extremamente importante para que a sua voz também seja saudável. Quando nós ingerimos alimentos de uma forma não muito consciente, muita gordura, alimentos mais condimentados, isso tudo vai contra a nossa própria saúde. Tomar muito líquido, manter a mucosa que recobre as pregas vocais bem hidratada, mas não significa que a água passa diretamente nas pregas vocais no momento que nós estamos tomando o líquido. Não, é o organismo. Portanto, nós temos que manter o nosso corpo hidratado ao longo do dia. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde e também vai fazer bem para a sua voz. Fechando a ideia da rouquidão, eu quero aqui fazer um contrato, uma combinação com você. Toda vez que você sentir a sua voz rouca, que você perceber que ela não está confortável, comece a gravá-la e passe a identificar. Opa, hoje minha voz está rouca, amanhã também está rouca. O que eu faço com isso? Sem medo, vai ao otorrinolaringologista e busque saber a razão disso. Existem várias lesões que justificam por que uma voz está rouca, mas muitas vezes o problema é muito simples de ser resolvido. Basta
uma orientação e um redirecionamento na forma como você utiliza a sua voz. Ter na voz uma grande parceira que avise o seu estado de saúde também é um elemento que deve ser considerado na sua vida. Este nosso bate-papo foi útil para você? Deixa aqui seu comentário. Um abraço para você, até o próximo vídeo.